Olá, paz do Senhor, irmãos. Vamos mais uma vez nesse dia estar louvando ao Senhor, glorificando o seu nome, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Estamos nesse dia, hoje é o nosso 11º dia, da nossa campanha. Amanhã estaremos encerrando essa campanha, 12 dias, e o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem até aqui sustentado a nossa vida. Evangelista irmão Darcy, irmão Finé, irmã Emília, Deus abençoe, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos felizes, porque o Senhor é bom, o Senhor é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor. Irmã Valdete, glória a Deus, louva a Deus pela sua vida. Irmã Viviane, irmã Fátima, aleluias. A irmã Divina, Jeremias Cavalcante, Alessandra, aleluias. Isso mesmo, irmão. Vão aí entrando aí para nós estarmos juntos nesta campanha, neste momento de louvor, de adoração ao nome do Senhor, de aprendizado. Cada dia que nós folhamos a Bíblia, ela nos traz algo novo para a nossa vida. Cada dia que nós buscamos o Senhor tem algo novo. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, ela se renova a cada manhã. E essas são a causa de nós não sermos consumidos. Thaís, Deus abençoe. Irmão José Guerreiro, irmã Lucimar, Deus abençoe, irmã Lucimar. Está conosco aí também, fazendo essa campanha. Eu creio que Deus tem bênção para as suas vidas. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar, meditar com os irmãos no livro de João, capítulo de número 17. Hoje nós vamos falar da oração de Jesus pelos seus discípulos e que chegou até nós. Então, hoje nós vamos ver por que hoje nós somos abençoados, porque nós temos um Deus que intercede por nós. Nós temos um Jesus que, na sua última noite com os discípulos, quando estava já indo para a crucificação, quando já estava se despedindo, ele fez esta oração e ele lembrou nessa oração, ele lembrou de mim e de você. Diácono irmão Hugo, Deus abençoe. Forte abraço aí para vocês em Tetford, todos os irmãos aí que estão conosco também assistindo essa live. Deus abençoe. Então, irmãos, como nós dissemos, por que Jesus, assim como todos os outros, Jesus não foi diferente? Jesus também passou pelo seu período de preparação. Nós vemos que Jesus, lá no Monte da Tentação, quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus, após ele foi batizado, ele então foi levado pelo Espírito, ele foi levado ao monte para jejuar e orar por 40 dias. Então, como sempre eu tenho dito, irmãos, nós não vamos alcançar a nossa plenitude com o Senhor, a nossa intimidade, nós não vamos alcançar a nossa comunhão com o Senhor de qualquer maneira, pois o próprio Jesus, que era santo, que era o Filho de Deus, ele não poupou, ele o levou, o Espírito levou para que ele estivesse no deserto, e ali por 40 dias, 40 noites, jejuando, orando, buscando ao Senhor. Diácono irmão Daniel, Deus abençoe, boa noite, paz do Senhor. Então, irmãos, quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que o próprio Jesus, ele foi testado, ele foi aprovado no seu ministério. E nós, muitas vezes, como eu sempre digo, nós queremos de qualquer maneira se chegar a Deus, mas nós precisamos buscar do Senhor, nós precisamos ser provados, E a Bíblia diz que o obreiro tem que ser aprovado. Então, nada é de graça. Nada é sem um sacrifício. Nós temos que dar algo para o Senhor, para que Ele possa nos dar. Lá no livro de Jó, o próprio Deus diz assim, quem primeiro me deu para que eu possa retribuir? Então o Senhor, Ele quer algo de nós. E muitas vezes nós vemos as pessoas que hoje é muito fácil.
hoje é muito fácil falar de Jesus, hoje é muito fácil pregar de Jesus, hoje é muito fácil cantar de Jesus, mas viver o Jesus que nós pregamos, viver o Jesus que nós cantamos, isso é difícil nos dias de hoje, porque nós somos levados, né, por ventos, nós somos levados por tantas novidades, tantas coisas novas, que parece que são coisas que nos achegam a Deus, mas quando nós vamos ver as coisas, muitas das coisas que estão acontecendo estão maquiando a verdadeira comunhão com Deus, estão maquiando, porque o próprio Filho de Deus, ele teve que ser provado lá no deserto. E veja só, ele não foi provado como hoje, muitas vezes nós falamos, somos provados, alguém no trabalho me falou algo, alguém no ônibus me falou. Não, o próprio diabo foi ter com Jesus quando ele jejuava, quando ele orava, e a primeira coisa que o diabo chega e pergunta para ele, se tu és o Filho de Deus. Então, muitas vezes, nós somos questionados se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, se nós somos crentes. E às vezes, é fácil dizer, eu sou crente. Mas para ser crente, irmãos, né, não é somente nós abrirmos a boca e dizermos que nós somos crente. Jesus, ele provou que era filho de Deus quando o diabo diz, olha, se você é filho de Deus, fala para essas pedras se virar pão, porque a palavra está escrito. E Jesus disse, pela mesma palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que acreditar que não é os bens materiais, não é as conquistas materiais que nos dá vida. Não, o que nos dá vida é a palavra de Deus. O que nos dá vida é comunhão com Deus. O que nos dá vida é uma vida com o Espírito Santo de Deus. Isso é que nos dá vida. Então, não é um conhecimento, não que eu seja contra, os irmãos sabem, mas um conhecimento teológico, um conhecimento acadêmico que nos faz ser crentes, que nos faz ter comunhão com Deus. Não, isso nos leva, sim, a um conhecimento. Mas a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, porque senão nós somos deficientes. Então nós precisamos entender que nós precisamos buscar ao Senhor, pois o próprio Jesus, ele buscou o Senhor e ele foi tentado. E quando o diabo achou que tinha perdido, ele levou Jesus ao pináculo do templo em Jerusalém e disse, olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem e que eles te amparam. Então Jesus disse assim, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o que nós vemos hoje, irmãos, é pessoas dizendo que são crentes, dizendo que são, né, muito, como que eu posso falar, muito santo, mas estão de uma certa forma tentando a Deus. Nós vemos, por exemplo, né, nessa pandemia, nós temos ordens, as autoridades, tanto civis como sanitárias, nos dão ordem para que nós ficamos em casa, para que nós usamos máscara, para que nós não nos aglomeramos. E se nós acharmos que nós somos santos, que nós vamos fazer e acontecer e nada vai acontecer conosco, não vamos contrair essa doença, nós estamos tentando a Deus. O Senhor, ele diz que ele nos guarda. O Salmo de número 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o ama e o temem. Mas nós não vamos tentar a Deus. Nós não vamos sair por aí achando que nós somos santos o suficiente para nós não contrairmos essa doença. Ou, como diz, né? Não vamos parar na frente de
de uma carreta sem freio e achar que vai parar porque o anjo vai entrar na frente. Irmãos, há uma coerência, há um equilíbrio entre servir ao Senhor, entre servir a Deus com fidelidade e quando nós sermos extremistas. Então nós precisamos ter cuidado. E o que o Senhor Jesus, ele passou por tudo isso, por isso que nós vamos ver que ele fez os milagres, que ele orou e Deus operou na vida dele. Quando o inimigo, ele mostra toda a grandeza do mundo, e ele diz, olha, eu te dou tudo isso, se prostrados me adorares. Mas Jesus também disse, né, que só ao Senhor nós devemos prestar o culto, só ao Senhor nós devemos adorar. Então nós olhamos, irmãos, e vemos que o próprio Jesus, ele foi tentado na hora que ele estava com fome, pois o diabo ofereceu que, pela autoridade dele, ele poderia fazer com que aquelas pedras se transformassem em pães e matar a sua fome. Mas essa não era a vontade, porque ele estava cumprindo aquilo que o Pai havia determinado. O diabo mostrou, e na Bíblia, dizendo que estava escrito que se ele pulasse daquele pináculo, os anjos iam acolher. Mas Jesus disse, não, eu não devo tentar o meu Pai. Eu não vou fazer isso. Ele vai me livrar, ele vai me guardar, mas na hora que eu necessitar, não na hora que eu o tentar, na hora que eu quiser impor a minha vontade. Depois ele disse, olha, agora eu te dou todo mundo, toda a riqueza, porque tudo isso é meu. E se você prostrado, você me adorar. Mas Jesus disse para ele que não, que somente ao Senhor devemos adorar e só a ele prestar o culto. Então, se nós olharmos, irmãos, essas três atitudes de Jesus, nós vamos ver, nós vamos aprender do próprio Jesus como nós vamos ter poder, como nós vamos ter autoridade, como nós vamos ter intimidade com o Senhor, nosso Deus, para poder clamar a Ele. Nós temos que resistir ao diabo, e a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir na palavra. Nós temos que entender que não é só de pão que vive o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E a palavra que saiu da boca do Senhor para as nossas vidas é que Ele é o nosso Deus. É a palavra que o próprio salmista, por várias vezes, ele disse que o Senhor é o Senhor de geração em geração. O Senhor é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. O Salmo 46 diz que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza na hora da angústia. Então, é esse Deus que nós temos que crer. E esta palavra que nos sustenta. A palavra do Senhor é a Bíblia. Este livro fechado é um livro, mas aberto é Deus falando conosco através dos seus servos que escreveram, inspirado pelo seu Espírito, esta palavra. Então, quando nós queremos abastecer o nosso corpo, a nossa alma, nós precisamos conhecer esta palavra. Nós não vamos tentar o Senhor, como o diabo disse para o próprio Jesus, que para que ele orasse e aquelas pedras se transformassem em pães. Não, nós temos que entender que o Senhor, a palavra do Senhor, ela nos sustenta. Quando ele diz, olha, pula daqui, muitas vezes nós queremos fazer por nossas contas e depois, quando nós já nos lançamos num abismo, quando nós já nos lançamos em um negócio errado, quando nós já nos lançamos em uma decisão errada, que as coisas começam a dar errado, nós então vamos nos lembrar de clamar ao Senhor, de pedir ao Senhor que envie os seus anjos para nos guardar. Mas o próprio Jesus disse, não tentai o Senhor teu Deus. Então, irmãos, nós precisamos de ter consciência daquilo que é
a palavra de Deus, e quando ele diz que se ele prostrado adorar, né, tudo, aquela riqueza toda do mundo, ele daria. E nós vemos que muitos hoje estão se prostrando por causa da riqueza, estão se prostrando por causa da fama, por causa do bom nome, e muitos estão esquecendo os ensinamentos de Jesus. Muitos estão esquecendo o que está escrito na Bíblia, esta palavra que a Bíblia diz, a própria Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. E essa palavra, está escrito que essa palavra, ela é digna de toda aceitação. Então nós temos que viver por esta palavra. Nós temos que viver como uma bússola, né? Essa palavra como uma bússola que nos guia para a vida eterna. Então quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus realmente era o Filho de Deus e que ele, por tudo que ele passou, ele pôde interceder por nós. E no último dia, quando Jesus já estava com seus discípulos, quando Jesus estava já contemplando, né, a sua morte, no capítulo 17 do livro de João, ele faz a sua última oração, a oração pelos discípulos. E aqui ele lembra-se de mim e de você. E eu acho interessante essa leitura, porque ele lembra de nós, né? Quando ele ora, Jesus ora neste capítulo, é o capítulo inteiro, né, do livro de João, capítulo 17. João, ele escreve esta oração de Jesus. E Jesus, ele pede para que Deus nos guarde, para que Deus nos proteja. Olha o versículo 15, ele diz assim, o 14 ele diz assim, ó, dê-lhes a tua palavra e o mundo os aborrece, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. Irmãos, Jesus, ele sabia, quando ele diz aqui que livrar, para nos livrar do mal, esse mal que ele diz aqui é o próprio diabo. Ele sabia que nós precisávamos ser guardados, nós precisávamos ter uma proteção do Pai para nós vencermos o mal. Ele diz, olha, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que guarde ele no mundo, que guarde ele do mal. Então, o que nós vemos aqui? Eu escrevi algumas coisas aqui. Significa que nós vivemos no mundo, né? Mas no mundo físico, no mundo geográfico, mas no mundo espiritual nós vivemos separados. Nós não vivemos nesse mundo, né? Esse mundo que tantos levam aí a vida de qualquer maneira. Não, nós vivemos no mundo, nós vivemos separados desse mundo de perigo, mundo de tentação. E ele diz, olha, eu quero que o Senhor, meu Pai, livre eles do diabo, porque o diabo é aquele que ele conhecia. Jesus, ele próprio conhecia como o diabo é tão insistente, pois ele tinha sofrido a tentação, né, lá no monte, quando ele estava orando, quando ele estava jejuando, ele conhecia, ele sabia que quão grandes são a investida do diabo sobre aqueles que querem ter uma vida de comunhão com Deus, de ter uma vida de intimidade com Deus. E ele diz aqui, Pai, eu peço que o Senhor cuide deles, né? Não peço que o Senhor tire ele do mundo, mas que livre do mal, porque ele sabia que o inimigo, ele ia investir contra o seu povo, ele ia investir contra a sua igreja, ele ia investir contra eu e você.
E Jesus, então, ele pede ao Pai que nos guarde, para que nós não venhamos ser tentados pelo inimigo. Ou seja, tentado até podemos ser, mas que nós não sejamos vencidos pelos inimigos, vencido pelo inimigo das nossas almas. E nós sabemos que muitas vezes, irmãos, nós temos que encarar o diabo frente a frente. Muitas vezes nós temos que fazer como Jesus, vencer pela palavra, vencer pelo conhecimento daquilo que nós já vivemos com o Senhor. Então, ele diz também no versículo 17. No 16 ele diz assim, ó, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, quando Cristo nos apresenta ao Pai, para que o Senhor nos guardasse, ele diz assim, Pai, eles já não são mais do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ou seja, eles estão vivendo lá no mundo, mas eles já não pertencem mais a esse mundo. Eles não têm mais prazer neste mundo, então guarda eles do mal, porque o inimigo vai tentar roubar, o inimigo vai tentar matar, o inimigo vai tentar destruir tudo aquilo que eu preguei, tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu deixei de exemplo, o inimigo vai tentar tirar. Mas eles já não são mais, eles já não praticam mais isso, mas o inimigo quer que eles voltem a fazer o que faziam antes. Ele vai oferecer riqueza, ele vai oferecer comida na hora da fome, ele vai oferecer poder na hora em que ele estiver sendo humilhado. Então ele sabia disso. Mas ele continua a oração dizendo no versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, esta palavra é a verdade. O salmista, né, em muitas vezes, ele fala, né, que guardou a palavra. Ele diz que a palavra é luz para o caminho. A palavra é lâmpada para os pés. Então, nós precisamos desta palavra. A palavra do Senhor é que nos santifica. A palavra do Senhor é que é a verdade. Não há outra palavra, não há outro meio de nós conhecermos o Senhor a não ser por esta palavra. E esta palavra é a verdade. E Jesus é a verdade. Então, a Bíblia diz, né, que Jesus, ele pela palavra, ele venceu o inimigo. E nós devemos vencer por esta palavra. Amém? Então ele diz assim, ó, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Então Jesus ele diz assim, olha, eu aprendi do Senhor e eu ensinei eles que eles têm que ir pelo mundo. E como o próprio Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo. Então Jesus ele estava pedindo ao Pai que nos protegesse, que nos santificasse, porque sabia que o inimigo não ia dar uma trégua. Ele em todo tempo ele ia estar buscando de qualquer maneira a quem possa tragar. E não é diferente nesses dias. Por isso, irmãos, nós temos que estar orando, nós temos que estar em comunhão, nós temos que estar buscando ao Senhor, nós temos que estar conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, conhecendo esse Jesus que nós pregamos e vivendo esse Jesus que pregamos, para que o inimigo não venha ter poder sobre as nossas vidas. Ele diz, aqui no versículo de número 20 e 21, olha o que diz, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Irmãos, essa palavra é muito forte, esses dois versículos, porque o Senhor, ele pede, né, para que Deus, ele diz só, não rogo somente por estes, mas por aqueles que ainda hão de ouvir esta palavra, e por ouvir esta palavra, crer em mim. Então, quando Jesus falava essa palavra com os seus discípulos, ele já estava falando para mim e para você. Ele já sabia que um dia nós iríamos ouvir esta palavra. E ele diz assim, olha, eu quero que eles sejam um como eu sou contigo. Ou seja, o desejo de Jesus para as nossas vidas, a oração de Jesus ao Pai, é que eu e você sejamos um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Ou seja, uma união. E olha que lindo que é isso. O desejo de Jesus é que nós vivamos em união, uns com os outros aqui, para que possamos também com Ele, como cabeça da igreja, e também como filho de Deus, sermos um só. Ou seja, nós fazemos parte deste corpo glorioso que é a igreja de Cristo e a igreja junto com o Pai. Ou seja, ele diz aqui que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Para o quê? O que vai mudar isso? Quando nós fizermos isso, o mundo vai crer que Deus enviou Jesus. Então, irmãos, a nossa união entre irmãos, a nossa união como igreja, a nossa união igreja com Cristo e Cristo com o Pai, vai dar testemunho de que realmente Jesus é o Filho de Deus e que Jesus foi enviado à terra para que nós possamos estar nele e ele em Deus e sermos um só para a glória de Deus. Então, irmãos, nós precisamos buscar do Senhor, nós precisamos buscar esta união, nós precisamos buscar essa comunhão. Primeiro, como, né? E a Bíblia diz, como que eu vou ter comunhão? Como que eu vou acreditar em Deus que eu não conheço, que eu não vejo, se eu não tenho comunhão com o meu irmão que eu vejo? Então vamos ter comunhão com os nossos irmãos. Primeiro, quando nós tivermos comunhão uns com os outros, primeiro a Bíblia diz que nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos perdoa todos os pecados. Então, se nós não tivermos comunhão, se nós não vivermos unidos, como nós vamos ter o perdão do nosso pecado? E como nós vamos testificar que Jesus veio ao mundo para perdoar os pecados e que nós o aceitamos, que nós somos perdoados e que agora nós fazemos parte, nós somos um com Cristo, como Cristo é com o Pai. Às vezes é difícil de nós entendermos, às vezes é difícil de nós compreendermos, e é difícil, irmão, também para nós pregarmos esta palavra. É difícil nós pregarmos, falarmos estas palavras de tratamento. Esta palavra é palavra que cura a nossa alma, é palavra que cura o nosso coração, que cura o nosso espírito, para que nós possamos ser um com Cristo e ser um com o Pai. O nosso coração tem que estar puro diante do Senhor. A nossa alma tem que estar limpa, purificada diante do Senhor. O nosso corpo precisa estar purificado, limpo diante do Senhor. Eu não entendo, porque tem muitas pessoas que acham, né? E tem uns provérbios que diz que Deus só quer o coração. Mas eu leio na Bíblia que Jesus, ele virá e ele quer nos encontrar corpo, alma e espírito digno para o dia da vinda do Senhor.
Então não é de qualquer maneira que nós vamos viver. A Bíblia diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. E como nós vamos oferecer a nossa casa, o templo, para que Deus possa enviar o seu Espírito e habitar em nós? Que tipo de templo nós vamos oferecer? Se nós, para os nossos filhos, para os nossos parentes, quando nós vamos receber alguém na nossa casa, primeiro nós trocamos os lençóis da cama, nós compramos pratos novos, nós compramos talheres novos, para que a pessoa se sinta bem na nossa casa por alguns dias que vem nos visitar. Imagine o Espírito de Deus que vem habitar em nós. Como Ele quer encontrar a nossa casa, como Ele quer encontrar o nosso corpo como habitação para que Ele viva em nós. Então, não é de qualquer maneira. A alma é o intelectual do homem, é onde nós pensamos, é onde nós decidimos as coisas, é onde nós guardamos as nossas emoções. E como nós vamos apresentar ao Senhor as nossas emoções? Como nós vamos apresentar ao Senhor o nosso coração, o desejo do nosso coração? Realmente nós temos um coração puro diante do Senhor? Nós temos um coração puro, íntegro, para com os nossos irmãos? Isso é ser preparado para encontrar o Senhor, corpo, alma e espírito. E aí nós vamos ver o nosso espírito. O Espírito é aquele que o próprio João escreveu, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, 24, diz que Deus é Espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o nosso espírito, ele tem que ser puro diante do Senhor. Sabe por quê? A Bíblia diz, lá em Eclesiastes, diz que quando nós morrermos, o corpo volta ao pó que o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, que espírito você vai dar ao Senhor? O teu espírito, ele é do Senhor. Então nós não podemos ter um espírito de engano, nós não podemos ter um espírito de falsidade, porque o espírito que está em nós é o Espírito de Deus. A menos que não seja o Espírito de Deus. E aí é muito fácil de nós entendermos. Quando eu tenho o meu espírito, é um espírito reto, é um espírito de santificação, um espírito que puxa para as coisas de Deus. E a Bíblia diz que há em nós uma guerra entre o espírito e a carne, para que a alma, o pensamento, não faça o que eu quero. Então nós precisamos entender que nós temos que ter o nosso corpo, alma e espírito pronto para o dia da vinda do Senhor. E Jesus, ele sabia disso. Então ele pede a Deus que ele guarde, que ele nos proteja, que ele nos santifique e que ele nos faça nos unirmos para que naquele dia nós possamos estar aptos para estar com o Pai. Como que nós queremos ir para o céu? Como que nós queremos estar com Cristo se nós temos um coração, nós temos uma alma, nós temos um corpo que não condiz com aquilo que o Senhor pediu? Se o nosso corpo é um corpo que nos leva para o pecado, é um corpo que nos leva para denegrir a imagem do Senhor, pois nós fomos feitos, lá em Gênesis nós vemos a reunião no céu, eu imagino que uma reunião, e o Senhor diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Qual é a semelhança do Senhor conosco? Qual é a aparência, a imagem que nós estamos refletindo do Senhor? Primeiro, o Senhor, ele diz, façamos o homem a nossa imagem. Ou seja, que nós nos parecemos com o Senhor.
Nós nos parecemos com ele no quê? Na santidade, na pureza. E aqui João diz assim, olha, eu quero que vocês sejam um comigo, como eu fui com o Pai. Lá, quem sabe ele poderia acrescentar aqui dizendo assim, olha, lembra da reunião que eu tive com o meu pai lá em Gênesis? Era isso que ele desejava, que nós fôssemos o mesmo. Eu, você e o Pai o mesmo. Então é isso que ele nos pede aqui, para que o Pai, né? Para que o Pai possa ter, né? Fazer de nós um como ele é com o Pai. Então, como nós vamos ser um com Cristo e com o Pai, se nós estamos denegrindo a imagem e semelhança do Senhor? Quando ele fala semelhança, é nós queremos as atitudes. É nós sermos a semelhança em atitudes. Então, quando nós olhamos para este versículo, o Senhor, ele não só fala simplesmente, né, para que todos sejam um como tu és, como tu és em mim, eu sou em ti, e que nós sejamos todos, para que o mundo creia que tu me enviaste. É muito mais que isso. O Senhor está querendo que nós sejamos verdadeiramente a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, o mundo olhar para nós e ver Cristo em nós. Saber que Deus enviou Cristo em nós. E nós o aceitamos e nós fomos transformados. O mundo tem que ver Cristo em nós, para que nós possamos ser igual a Cristo e também igual ao Senhor. E voltar o propósito de Deus lá no Éden, de sermos a imagem e semelhança do Senhor. Então, essas são as palavras, né? Essa oração que o Senhor tanto, a última oração que o Senhor fez aos seus discípulos, ele queria isso. E hoje, quando nós olhamos, irmãos, infelizmente, né, nós olhamos e vemos quantas pessoas que estão realmente longe de ser um com Cristo, para que também seja um com Deus. E nós precisamos, nós que conhecemos a palavra, nós que fomos criados nesta palavra, nós não devemos descuidar. Nós não devemos nos desviarmos desta palavra. Olha o que ele diz no versículo 24, para nós terminarmos. Ele diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu has me amado antes da criação do mundo. Então, irmãos, olha só, o Senhor, ele quer que nós estejamos com ele, ele deseja que nós estejamos com ele para nós vermos a glória dele, que ele tinha com o Pai, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Ele diz assim, Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles estejam. O Senhor, ele deseja, irmãos, aqui ele deixa claro, ele pede para o Pai, olha, Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo, para que eles vejam a minha glória que tu me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. O Senhor Jesus, ele quer que nós estejamos com ele, para nós vermos a glória que ele tinha antes dele ser destituído da sua glória e ter vindo à terra para viver como nós, para sofrer como nós, para pagar o preço dos nossos pecados. Então ele deseja que nós estejamos lá. Ele diz, Pai, eu quero que aonde eu estiver, Pai,
Eu sei, aqui era a última oração. Ele diz: Pai, eu sei que os dias estão findo, eu já vou pagar todo o preço das suas iniquidades. Eu vou pagar tudo aquilo que o Senhor me mandou eu fazer, a missão que eu vim para desenvolver, eu estou terminando. Mas tem uma coisa, Pai, eu quero que aqueles que acreditaram em mim, aqueles que se transformaram pela minha palavra, pelos meus ensinamentos, Pai, eu quero que aonde eu esteja, onde eu estiver, eles estejam também, porque eu quero, Pai, que eles vejam a minha glória, aquela glória que eu tinha contigo, aquela glória que eu tinha lá no Éden, quando nós estávamos reunidos e propomos que haveríamos de criar o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Eu quero que eles agora não só ouçam isso, mas que eles participem, porque eu quero que eles sejam um comigo, como eu sou contigo. Então essa, irmãos, é a palavra final do Senhor para as nossas vidas. Ele quer realmente que nós participamos da sua glória. Ele quer que nós conhecemos a glória que ele tinha antes que ele fosse enviado à terra. Se aqui nós podemos ver a glória do Senhor, se aqui nós podemos contemplar as maravilhas que Jesus fez em nosso meio, imagina quando ele nos levar de volta àquele lugar onde ele antes estava, onde a sua glória era perfeita juntamente com o Pai. E ele quer que nós estejamos com ele. Ele quer que nós participamos, não só estejamos ali, mas que nós sejamos participantes dessa glória. E nós vemos que, a seguir, Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele vai voltar com a igreja glorificada para reinar por 1000 anos. Então essa palavra, ela ainda vai se cumprir. E eu e você, nós estamos nesse processo. Nós estamos nesse processo de lapidação. Nós somos como diamantes, nós somos como pedras preciosas que estamos sendo lapidadas pelo Senhor, lapidada pela sua palavra. E a Bíblia diz que a sua palavra, ela que lava, ela purifica, ela transforma, ela regenera. E nós estamos sendo cada dia regenerado, transformado, lapidado por esta palavra, para sermos diamantes, para sermos joias preciosas nas mãos do Senhor. Então, nós estaremos aptos para voltarmos com o Senhor, para viver com Ele, para contemplar a glória que Ele tinha antes, quando Ele estava com o Pai. E aí, nós vemos esta palavra. E nós vemos a palavra do Senhor dizendo que nós temos que guardar, irmãos, o nosso corpo, alma e espírito para o dia da vinda desse Senhor. Então essa oração que o Senhor fez, mais uma vez, nós estamos aqui vivendo, nós estamos estudando, nós estamos numa campanha de oração. Nós estamos numa campanha de jejum, oração, 12 dias de oração para 12 meses de vitória. E nós aprendemos aqui hoje que o Senhor, ele teve esse tempo lá com o inimigo, ele teve o tempo de 40 dias, 40 noites jejuando, mas ele foi tentado. Ele não escapou, ele não foi isento de passar por esta provação. E então ele pôde dizer, aqui no livro de João, mais para frente nós vamos ler que ele diz assim, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci. Esta é a palavra, irmãos. Então, mais uma vez, nessa noite, eu quero dizer, não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o que vem pela frente, vamos lutar, vamos avançar, porque o Senhor diz que ele teve aflição, ele teve lutas, mas ele venceu, e ele diz, e vocês vencerão, porque o meu desejo é que vocês vençam,
Porque quando vocês vencer, vocês serão um comigo. E eu e você seremos um com o Pai. E quando eu voltar para a minha glória, eu vou levar vocês comigo, para vocês desfrutarem da glória que eu tinha quando eu estava com o Pai. Então, nesta noite, meus irmãos, esta é a palavra do Senhor, para nós ficarmos firmes, para nós orarmos, para nós buscarmos, não importa a circunstância. Nós vemos aqui durante esses 12 dias, né, pessoas que lutaram, pessoas que tiveram suas dificuldades, pessoas que tiveram momento de fracasso, de tristeza, né, de solidão, mas eles renovaram as suas forças no Senhor e eles puderam fazer grandes maravilhas da parte do Senhor. E eu quero encorajar você com essas palavras, eu quero encorajar você com essas mensagens que nós estamos passando aqui. Se você pode, tem aí gravada no YouTube, você pode procurar cada dia, você meditar sobre como passaram por lutas essas pessoas, esses homens, mulheres de Deus, mas eles venceram, porque o Senhor esteve com eles. E nesta noite fica esta palavra. Lembre-se, Jesus foi tentado, mas ele não desistiu, ele venceu. E ele diz, vocês terão aflição, mas vão vencer, porque eu venci. E o meu desejo é que onde eu estiver, vocês também estejam, para vocês verem a minha glória. Irmãos, eu fico imaginando se Jesus, nós vemos as maravilhas, nós vemos os milagres de Jesus, nós vemos a sua glória, e ele ainda diz assim, vocês vêm comigo, que eu vou mostrar, eu quero que vocês vejam a glória que eu tinha antes. Imagina, às vezes nós vemos as pessoas contar uma história, né? Nós aqui, por exemplo, nós vemos assim, ó, vocês querem ver? Vocês não conheceram lá no Brasil, como que eu era no Brasil. Ah, vocês não me conheceram como eu era jovem. Mas essa pessoa que está falando, a gente admira, é uma pessoa, né, que a gente tem uma extrema admiração, que a gente vê que faz muitas coisas. Mas ele diz assim, olha, eu queria que vocês voltassem lá no Brasil, para vocês me conhecer lá, ver quem realmente eu era. É isso que Jesus está falando aqui. Pai, eu quero que eles me conheçam com aquela glória que eu tinha antes. Imagina que glória que é essa, irmãos. Imagina o que Jesus quer nos mostrar, o que ele ainda tem para revelar para aqueles que hão de viver na eternidade com ele. Essa é a nossa esperança de conhecer assim como ele é. A Bíblia diz que hoje nós conhecemos ele por um espelho, mas um dia nós veremos como ele é. Imagina, é nesse dia. E ele deseja, ele pediu ao Pai que o Pai nos guarde, que o Pai nos proteja, que o Pai nos santifique, que o Pai nos tenha unidos, para que nós não percamos a oportunidade de vê-lo na sua glória, quando ele vier nos buscar para estar com ele. Então, irmãos, vamos ficar firmes, vamos lutar, vamos avançar um pouquinho mais. A Bíblia diz que um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. E quem virá é esse Jesus maravilhoso, que ama eu e você, a ponto de se entregar na cruz do Calvário por amor de mim e de você. Amém? Que Deus abençoe nessa noite. Vamos estar orando, irmãos, né? Nosso propósito de oração continua, né? Amanhã nós estaremos aqui novamente às 8 horas para o encerramento dessa campanha e depois nós vamos dar oportunidade aí para os irmãos estar mandando suas mensagens, contando das bênçãos e certamente nós teremos bênção para contar. E no final do ano, como eu já disse, nós vamos fazer o nosso culto de ação de graças, né? As coisas, nós acreditamos que Deus, ele está olhando para tudo isso e muito em breve nós estaremos contando a vitória. Amém? Vamos orar pelo pastor Otávio. Está em estado grave por causa da Covid. Irmãos, é muito
triste, né? Essa realidade que nós estamos vivendo. Como eu disse, nem Jesus, ele foi escape de passar por um momento, né, de tentação, um momento, e ele disse, não tentai o Senhor teu Deus. Então está aqui, às vezes as pessoas falam assim, não, mas o pastor pode ficar doente? O pastor pode ficar doente, sim. O pastor não vai tentar Deus, nós somos humanos. O que importa é que se nós partirmos com o Senhor, nós vamos estar com Ele para ver a sua glória, a glória que Ele tinha desde a fundação do mundo. Essa é a nossa base. Nós não podemos querer, porque nós vemos aqui que Jesus foi tentado e o que o diabo ofereceu para Jesus era alimento da carne, era cuidado da carne, né? Cuidar do seu corpo, que não era para se machucar nas pedras, e poder, dinheiro. E isso tudo passa. O Senhor não quis, mas a oração que o Senhor fez ao Pai é que Ele quer que eu e você seja um com Ele, para nós estarmos com Ele quando Ele estiver na sua glória. Então, irmãos, vamos orar, vamos buscar sim. O Senhor pode livrar, o Senhor pode sim estender as suas mãos, tirar essa enfermidade, mas se aprove ao Senhor recolher, como recolheu vários irmãos, vários pastores para a sua glória, eles estão esperando eu e você, para junto nós adorarmos o Senhor naquele grande dia. Amém? Vamos orar, né? Pedir pela vida do pastor Otávio. Sabemos que o Senhor é poderoso para trazer de volta, né? Nós vemos como eu disse, as maravilhas que Jesus fez. Até Lázaro, que estava 4 dias morto, Jesus ressuscitou, né? A filha de Jairo, que já estava morta, Jesus ressuscitou, Jesus curou, Jesus libertou de demônios, Jesus fez maravilhas, e Ele pode. Não é que eu não estou pregando aqui um Jesus que não faça. Eu estou pregando que Jesus faz tudo isso para que a glória do nome dele seja manifesta sobre a terra. E nós, um dia, estarmos com ele, glorificando, exaltando por tudo que ele tem feito. Amém? Oramos. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e exaltar a ti, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, que neste dia, esta palavra, Senhor, possa entrar em nossos corações, que vidas possam ser edificadas, ó Pai, que vidas possam ser transformadas, que vidas possam ser, Senhor, guardadas, ó Pai, por esta palavra, para que um dia, Senhor, nós possamos estar conforme ao desejo do teu Filho amado, Senhor, estar com Ele, ó Deus, aonde Ele estiver, nós possamos estar, para nós contemplarmos, Senhor, a sua glória, assim como Ele tinha antes, quando estava contigo, Senhor, e que nós, Pai, possamos todos juntos, em união, estarmos juntos ali com Ele e contigo sermos um, Pai. E assim, para todo sempre, adorar o teu santo nome. Deus, abençoa, Senhor, esses nomes que estão nesses cadernos. Pai, aqueles que estão sendo agora apresentados pelas suas famílias, pelos seus amigos. Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos, que o Senhor guarda, que o Senhor livra, que o Senhor venha curar, Senhor, dessas enfermidades, para que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, nós louvamos, Senhor, o teu nome, pela vida do nosso irmão Adenir, que hoje, Senhor, tem deixado aquele hospital, após, Senhor, vários dias, ó Senhor, na UTI, sobre, Senhor, ali aqueles aparelhos, respirando, Senhor, 90% da sua respiração sendo pelo aparelho. Mas o Senhor aprove, Senhor, neste dia, libertar, Senhor, o teu filho, Senhor, desta situação. E ele está na sua casa, junto com a sua família, e testificando que só o Senhor é Deus. E certamente, Senhor, muito em breve, ouviremos cantando o hino da vitória e testificando da bênção e do milagre recebido da tua parte. Senhor, assim nós oramos, crendo na vitória. E no nome do teu Filho amado, Senhor, nós queremos abençoar o teu povo.
em nome de Jesus. Aleluias. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe no nome santo de Jesus. Compartilhe essa live, né, também indique os irmãos, amigos a estar assistindo no YouTube, né? Você entra lá, nosso canal MRV UK, e você tem várias lives, né, ali para você estar sendo abençoado. Amém? Amanhã estaremos de volta com mais uma palavra, uma meditação e orando com os irmãos. E amanhã estaremos encerrando, entregando, né, esse tempo de oração ao Senhor para que Ele venha nos abençoar. Amém? Deus abençoe, irmão. Tenha uma boa noite.